Fala pessoal, voltando a fazer vídeos aqui no canal, eu já tinha feito as 4 soluções das etapas iniciais do Brasileiro de Excel 2024. O campeonato já acabou em 22 de setembro. Tivemos 12 finalistas no evento presencial aqui em São Paulo. Eu fui vice-campeão e queria compartilhar com vocês a solução que eu tenho aqui após os cases para as classificatórias hoje, depois quartas de final, 2 semifinais e a final também. E lembrando que as soluções elas não são exatamente o que eu fiz ali em meia hora ou no tempo do case, nem o que eu faria em meia hora, mas o que eu acredito, pensando depois, estudando depois, que sejam soluções talvez eficientes, robustas, na maior parte delas em uma fórmula ou em poucas fórmulas aqui para cada case. Então vamos lá, porque esse case de hoje que o Klinsmann fez, ele em vez de valer 2.500 pontos como os tradicionais, ele valeu 10.000 pontos. Ele consolida um pouco o que aconteceu nas outras etapas. Então vamos ler aqui as instruções do case. Ele fala o seguinte: nosso personagem Nico é um grande fã de torneios de Excel, participou de todas as batalhas anteriores, mas quer ajuda, pois está estudando a temporada 2024. Então ajude Nico obtendo as respostas certas para cada uma das perguntas abaixo. Bom, sabemos que cada participante tem seus próprios pontos fortes, alguns desafios podem ser mais adequados para certos jogadores do que para outros. E para remover subjetividade, o case tem aqui uma série de 5 mini desafios, sessões, que atendessem aos pontos fortes de cada pessoa. Então, esses 5 desafios aqui do case não têm relação entre si e eles são inspirados em rodadas anteriores da temporada brasileira desse ano. Bom, o que que eu posso pular aqui? Selecione cuidadosamente as sessões e a ordem que deseja resolver. Se você ficar preso, vá para outra sessão. Então, quanto mais difícil a sessão, mais pontos você vai ganhar com ela. E o total, como eu falei, é de 1.000 pontos. Tem 5 sessões, então são 5 questões principais e 5 questões bônus. Diferentemente dos outros cases, das outras etapas, aqui o tempo disponível não foi de meia hora, foi de 1 hora. Então, você tinha mais tempo para fazer algo que talvez, se você tivesse participado de outras etapas, talvez fosse um pouco familiar ali. Mas vamos lá, vamos resolver. Primeira coisa, as 5 bônus, todas elas dependem de algum nível. Então vamos deixar elas para daqui a pouco, depois de fazer os níveis principais. Nível 1, nível médio, ele vale 1.700 pontos e é baseado no case indexando as correspondências. Tá? Todos os cases desse ano aqui, vale lembrar, foram feitos pelo Klinsmann. O Klinsmann estava com a criatividade a 1.000, ainda está, né? Porque ele já comentou que tem vários cases do ano passado, do ano que vem, perdão, meio que já prontos ali, e esse aqui foi um deles. Nesse nível, a gente tem que consultar a planilha N1 blocos. Então, essa planilha ela tem 2 blocos de apartamentos, bloco A e bloco B, os andares de cada bloco e os finais de cada bloco, e dentro de cada andar o final, ele vai explicar que ali são os números de cartas que devem ser entregues para aquele apartamento. Então, é o que ele está falando aqui no anunciado. Bloco A e bloco B, colunas de apartamentos com final de 1 a 7, andares do bloco A são letras, então aqui andar letras, e no bloco B são números. Repare que estão invertidos os números, no bloco A também estão invertidos aqui os finais, então isso aqui é importante lembrar. E aí em cada apartamento tem o número de cartas a serem coletadas, eu falei entregues, mas coletadas pelos carteiros. Para essa questão, vamos avaliar alguns critérios, conforme abaixo. Só devem ser coletadas cartas do bloco solicitado, só devem ser coletadas cartas da referência solicitada, se andares ou se finais, e dos apartamentos restantes após o cruzamento de bloco e referência, somar somente as cartas cujo valor é necessariamente menor do que o limite apresentado. Então, o que ele está fazendo aqui nesse primeiro exemplo? Exemplo número 1, bloco A com referência final 7, limite 41. Então, bloco A é esse aqui, final 7 é esse aqui. Então, você teria essas cartas todas, mas com limite de 41, ele fala que somar somente as cartas cujo valor é necessariamente menor do que esse limite. Então, nesse caso, eu somaria as cartas 30, 38, 19 e a resposta seria 87, é o que aparece lá embaixo, e é o que aparece aqui no case. Então, a gente sabe já a dinâmica desse case, como é que a gente vai identificar agora o bloco, a referência e o limite de cada um. Bom, o limite vai ser realizado por um filtro no final, mas bloco e referência é algo importante aqui. O que eu sugiro que a gente faça nesse caso é nomear as coisas, né? Eu acho que a gente pode começar nomeando. A gente pode fazer o seguinte: vamos nomear isso aqui como andares A, andares A. Vamos nomear essa parte de cima aqui como finais A. Aqui no bloco B, finais B. E aqui andares B.
Dentro do bloco A, a gente vai nomear isso aqui de cartas A. E dentro do bloco B, vamos nomear como cartas B. Cartas B. Pronto, não tinha ido aqui. Deixa eu ver se está tudo certinho. Andares A, B, cartas A, B, finais A, B. Perfeito. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos pensar. Bom, primeira coisa, bloco A, andar C. Então, bloco A, andar C. Eu quero procurar, proc x, a palavra andar C eu quero procurar em andares A. Então, na verdade, vou usar um indireto aqui para dizer andares A. E eu quero trazer o cartas A. Então, indireto, cartas underline A também. Isso aqui já funcionaria, porque isso aqui já me traria todas as cartas aqui do bloco A andar C. E eu vou fazer só um filtro para somar as cartas abaixo de 55. Então, vou chamar isso aqui com uma variável cartas. E aqui um filtro para cartas. Filtro para cartas, se cartas for menor que 55. E aí eu vou somar essa resposta aqui. Encontrar 69, pegar esse valor, jogar de volta para cá. 69 é a resposta correta. Porém, isso aqui não está dinâmico ainda, porque eu usei andares A e, na verdade, às vezes pode ser final em vez de andares, né? Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Se esse procx aqui ele der um erro, eu vou usar um outro procx para finais. Então, eu vou testar o andar e vou testar o finais. Então, a melhor maneira de fazer isso aqui é, vou copiar esse procx, vou colocar aqui esse erro, e aqui no final é exatamente a mesma coisa, só que eu vou substituir andares por finais. Então, na hora que eu copio para todos, resposta certa da questão número 1. Isso aqui já foi bem ágil, né? Nível 2, fundamentos de um atleta de Excel. Nessa questão, a gente tem vários números separados por dois tipos de delimitador. Então, aqui a gente já consegue ver que o delimitador é ou um tracinho, né, um hífen, ou uma barra vertical. O objetivo dessa questão é somar todos os algarismos após separá-los dos delimitadores. No entanto, tem uma regra específica: o mesmo número não pode ser somado mais de uma vez. Ou seja, se o número aparece múltiplas vezes, somente a primeira vez dele tem que ser considerada na soma. Então, isso aqui, como é que a gente vai resolver? Eu já identifiquei pelo olho que ou é um hífen ou é uma barra vertical. Eu vou dividir texto. Esse texto aqui por dois delimitadores. Então, eu posso colocar o hífen e posso colocar a barra diretamente. Na hora que eu fecho parênteses, ele já me trouxe tudo aqui. E aí eu vou usar a função único para eliminar os repetidos. Como essa função único está sendo aplicada em várias colunas, eu tenho que botar por call, né? Eu posso colocar verdadeiro ou 1 aqui, fechar parênteses, e agora somar isso. Na verdade, eu esqueci de colocar menos menos, né? Porque isso aqui eu tenho que converter antes para número. Tudo isso aqui é um texto ainda. Então, na hora que eu coloco menos menos aqui, eu converto para número. Agora sim eu vou somar. E vai dar 1874, que é exatamente o que tinha que dar aqui na esquerda. Vou copiar isso para cá. Vou copiar isso para cá. Todas as respostas estão corretas aqui. Vamos para o nível número 3. Nesse desafio, a gente tem que calcular a pontuação de infração para cada placa apresentada nesse quadro da direita aqui, que mostra os dois modelos diferentes de placa. Então, para essa pontuação, você soma todos os dígitos numéricos em cada placa, e placas do modelo antigo, você considera todos os dígitos numéricos. Para placas do modelo novo, esses aqui começam com número, tem letra no meio e depois volta número, você considera todos, exceto o quarto dígito. Só que tem um problema. Onde tem letra, também podem aparecer números romanos. E caso o número romano apareça, ele tem que ser tratado como um dígito numérico, seja para considerar o seu valor, seja para reavaliar a quantidade total de dígitos numéricos daquela placa. Podem aparecer de 0 a 4 números romanos, então fique atento à lógica que irá criar. E você tem aqui embaixo uma tabela de arábicos e romanos. Vamos pegar o primeiro exemplo, que ele faz o seguinte: ele pega a placa 437 GONM 535, separa esses algarismos e identifica que o M corresponde ao número arábico 1000.
Então, os números, na verdade, são 437, 1535. Como ela é do modelo novo, ou seja, o primeiro dígito é um número, você descarta o quarto numeral. Então, 437, 1000, 1000 é o quarto, 1000 está fora. Então, 4 mais 3 mais 7 mais 5 mais 3 mais 5 dá 27. Bom, vamos parametrizar isso aqui numa função que faça o seguinte, né? Que faça sentido. A primeira coisa é você conseguir quebrar os caracteres daquela placa. Então, para fazer isso aqui, uma técnica muito comum é você usar extrair texto e pegar uma sequência de colunas, em que o número de colunas é o número de caracteres aqui daquele próprio texto, né? Fica dessa maneira aqui. Eu vou nomear isso aqui como caract, para ser caracteres, e vou mostrar novamente. O que a gente pode fazer aqui para identificar os numerais que são romanos e converter eles para arábico, tá? Tem uma função no Excel chamada arábico, que você consegue aplicar aqui em cima, e ela vai dar erro para vários deles, mas não para a letra M, então ele encontrou o que a gente queria. Só que o que eu quero fazer? Para todos que ele deu erro, eu ainda quero trazer o valor original. E sempre que for número, eu quero que traga número. Então eu vou trazer um se erro aqui, e aí O138 hashtag, de novo, para trazer os valores corretos, já convertidos para número. E, bom, como sobraram 3 valores aqui no meio, que são letras, eu uso uma outra técnica de encapsular isso aqui dentro de um paralim ou um paracol. Nesse caso, o paralim faz mais sentido para mim, porque ele vai pegar isso aqui, que já é uma linha, e trazer uma resposta também em linha, mas com a opção de ignorar erros, que o paralim tem essa opção. Se eu colocar o número 2 aqui ou o número 3, ele vai ignorar os erros e vai me trazer só os numerais que eu gostaria de ter. Perfeito. Então, eu vou pegar isso aqui e vou juntar com o de cima. Vamos copiar isso e vir aqui em cima e, em vez de caracteres, vou chamar de números. Colocar isso aqui. Em vez de O138, ele está se referenciando ao caráter. Bom, isso aqui está correto. São os nossos numerais. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer saber, essa placa é do modelo antigo ou do modelo novo? O do modelo novo, a gente vai ter que descartar o quarto numeral. E o modelo novo começa com o numeral. Então, se é num, né, ou seja, se for número, o primeiro elemento da esquerda desse texto, só que esse elemento desse texto eu vou tentar converter para número, então vou colocar menos menos aqui. Se isso for número, eu vou descartar o quarto elemento. Se não for, eu vou somar todos os numerais. Então, na verdade, antes desse ser, eu vou somar todos os números e só vou diminuir, se isso aqui for número, eu vou diminuir o quarto elemento, índice, quarto elemento de número. Se não, eu não preciso fazer nada. Isso aqui já me dá 27. Posso copiar, colocar aqui. Vamos copiar, espero que esteja certo. Tudo certinho. Então, deixa eu só apagar aquela fórmula aqui, porque a gente tem tudo aqui já no exemplo do nível 3. Nível 4. Nesse nível, você tem que consultar a planilha chamada N4 Mapa, que é esse mapa com a bandeira do Brasil aqui, em que as próprias linhas estão com numerais corretos das linhas, a coluna também. Você tem tipos de terreno aqui. Isso aqui lembra não, né? Isso aqui é inspirado lá na primeira etapa, primeira rodada do Campeonato Brasileiro desse ano, que foi em abril, se eu não me engano. Então vamos ler aqui o enunciado. Nesse mapa tem um conjunto de células com valor e com cores específicas, de cada cor é um tipo de terreno. Nessa questão, ele vai te dar uma referência, então aqui o exemplo da E17, e você tem que somar valores de uma área 5x5, em que essa referência é a célula inferior esquerda. E aí o exemplo na direita aqui, nessa figura, mostra a célula E17 aqui inferior à esquerda, uma tabela 5x5 de vários valores ali. No entanto, das 25 células representadas, somente tem que ser somadas células do mesmo terreno ou do mesmo número da referência fornecida. Tá bom, então tem uma dificuldade adicional aqui. Primeira coisa, para identificar o terreno, eu preciso criar uma cópia desse mapa. E vou criá-la aqui embaixo. Na verdade, eu copiei coisa demais, que eu quero copiar só o mapa. Eu vou apagar esses números. Vou tirar essa borda, porque agora eu quero nomear esses terrenos aqui todos, tá? Então vamos fazer o seguinte, floresta, grama, areia, água, ponte. Então o que é escuro, eu posso colocar Ctrl L, escolher o formato aqui desse verde escuro.
E aí, uma coisa que eu vou fazer é pegar esse intervalo inteiro e chamar ele de mapa terrenos e o de cima só de mapa. De cima só de mapa. Então aqui é muito fácil eu substituir, porque eu pego o mapa terrenos e substituo tudo isso aqui pelo floresta, F de floresta, ok. Aqui eu vou fazer a mesma coisa para grama, e aí eu escolho o mapa terrenos, substituo para G de grama, ok. Mesma coisa aqui para amarelo, que vai ser areia, então mapa terrenos, eu vou colocar, bom, como tem areia e tem água, eu vou colocar um R aqui para areia, depois eu coloco o A para água. O água vai ser o azul, mapa terrenos. Agora sim eu coloco esse A. E aí o cinza vai ser um P de ponte ali. Vamos lá. Nossa, aqui eu nem precisava fazer isso que eu estou fazendo para cinza, né? Porque ele é tão pequenininho, mas vamos lá. P de ponte, beleza. Então aqui eu tenho mapa terrenos, aqui em cima eu tenho mapa normal. A gente quer fazer o seguinte, a gente quer identificar... E aqui, esse N4 mapa, essa própria aba, eu vou chamar ela só de mapa, tá? Para ficar mais fácil de referenciar. Então a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu fazer isso aqui do lado, é fazer indireto, mapa, e pegar essa região aqui. Beleza, essa região aqui é o número 9, que é o da inferior à esquerda. Só que eu quero 5 por 5, então eu coloco isso aqui em volta de um desloque. Primeira referência do desloque é esse número 9. E eu vou dizer o seguinte, eu quero 0 linhas, 0 colunas, mas eu quero de altura menos 5 de altura e 5 de largura. Então, ó, ele vai me fazer exatamente o que está nesse quadro amarelo aqui. Perfeito. Então, isso aqui eu vou chamar de valores. Vou chamar isso aqui de valores. E aí bom, o valor inicial é esse 9 aqui de baixo. Então, o valor inicial é o pegar valores, última linha, primeira coluna. Então, o valor inicial é esse. E o terreno inicial, ele vai ser... Bom, o terreno inicial ele vai ter que ser o terreno equivalente de cada célula, só que deslocado 27 para baixo, porque esse mapa aqui começa no número 30. Então, a maneira mais fácil de fazer isso talvez seja essa. Terreno inicial, eu vou pegar esse desloque aqui, daquele intervalo, e eu vou descer 27 linhas. Então, terreno inicial. Faltou alguma coisa aqui. Ah, tá. Faltou argumento de nenhuma coluna para a direita e tal. Terreno inicial, terreno G. Na célula E17. A gente pode conferir isso aqui. Célula E17 é essa primeira aqui abaixo da bandeira amarela, o terreno G. Beleza. Bom, valor inicial, terreno inicial. Então, eu vou ter que ter também uma função com todos os terrenos. Com todos os terrenos. Terrenos. Vou copiar isso aqui. E aí eu vou ter que deslocar 27 para baixo. Terrenos. Tá, beleza. Então agora a gente tem as 4 informações, talvez de maneira um pouco confusa aqui. Vamos só organizar esse negócio. Bom, já que esse case aqui é um case de 1 hora, talvez desse tempo na hora da gente fazer essa organização aqui. Mas beleza, então vamos lá. Terrenos, valores, terreno inicial, valor inicial. Então eu quero que se duas coisas aconteçam, valores é igual a valor inicial, ou... Então vamos fazer um ou aqui. Se isso for... Se valores for igual ao valor inicial... Na verdade... Vamos fazer assim. Valores é igual ao valor inicial. Então isso aqui já vai me trazer uma resposta. E aí, isso aqui... A gente pode somar com terrenos é igual ao terreno inicial. Só que qual que é o problema? O problema é que você teve o número 2 aqui aparecendo. Isso, na verdade, não é um problema, porque o 2, qualquer número diferente de zero é reconhecido como verdadeiro para o Excel.
Então, se isso for verdade, é só eu somar o que está em valores. Então, se eu colocar uma soma aqui, ele já deveria resolver. Vamos ver. Se valores. Enter, 32, é isso? 32, beleza. Então, isso aqui já resolve. Então, vamos lá. A gente copia isso aqui em cima. Ok, pá, pá. Todos estão certos. Então, vou apagar aquele 32 aqui. Beleza. Isso aqui está certinho. Nível 5, que é a última questão antes dos bônus, é o dia da carona. Para o nível 5, vamos relembrar o dia da carona sem mapa original. Temos como ponto de referência a célula inicial chamada de base. Então, aqui no exemplo 5 é C28. A gente vai comparar sempre a célula base com cada uma das referências do campo sequência, que olhando já sei que ele está dividido por vírgula e um espaço. Para cada questão, realize a contagem de quantas das referências apresentadas no campo sequência possui o número da linha maior ou igual ao número de linha da célula base. Essa questão ela é relativamente fácil. Eu estou até vendo agora que o nível dela também era fácil aqui, né? Mas eu tenho que saber a linha inicial, então vamos chamar linha inicial, que é a linha do indireto dessa célula base C28. Beleza, então aqui, quando eu chamo linha inicial, ele fala que a linha inicial é 28. Perfeito. Só que também eu preciso dividir texto dessa sequência que está na célula seguinte. Então, eu vou dividir texto em vírgula. Tudo bem, trouxe várias células aqui. E aí, eu vou trazer também linha indireto de cada uma delas. Ó, perfeito. Então, agora eu posso saber quando que isso aqui é igual à linha inicial. Ele quer saber a contagem, né? Então, isso aqui é igual à linha inicial? Verdadeiro ou falso? Ele vai ter aqui 3 verdadeiros pela resposta. 1, 2. Não eram 3 verdadeiros? Acho que era. Vamos ver. Será que são só 2 verdadeiros mesmo? Bom, vamos fazer o seguinte. Isso aqui tem que dar igual a 28. Vamos fechar esse parênteses, multiplicar isso, fazer menos menos aqui. E somar, está dando 2. Então, o que eu errei aqui? Desculpa, perdão. Não é igual, é maior ou igual. Então, maior ou igual. Perfeito. Então, aqui é maior ou igual. Agora essa soma tem 3 e agora eu posso somar isso aqui. Isso aqui vai dar 3. Vou juntar as coisas todas em um lugar só. Então, aqui, linha inicial, está aqui, Enter, 3. Beleza. Só copiar isso aqui, colocar a resposta no lugar correto e todos eles também estão corretos. Bom, vamos lá. Questões bônus, né? Estamos com 8 mil pontos aqui, total de 10 mil. Primeira questão bônus. Vamos começar com o nível 1, na verdade, questão bônus número 2. Qual é o valor da soma de todos os valores presentes na planilha N1 blocos do bloco A e do bloco B juntos, que são maiores que 33? Então, ele quer a soma disso aqui tudo, que é maior do que 33. Bom, eu posso empilhar. Na verdade, eu posso... vamos empilhar primeiro. Eu posso empilhar cartas A com cartas B. Então, tenho todos aqui. E aí eu posso fazer, se isso aqui for maior do que 33, traga esse valor, se não, traga 0. E aí eu vou somar tudo isso aqui. E a resposta é 6553, só que eu vou colocar tudo de uma vez só. Então, let cartas. Aqui, cartas, cartas. Faltou um parênteses final. E vamos jogar isso para lá. Tá correto. Então 6553 é o valor correto. Perfeito. Vamos para a questão do nível 2, que é esse bônus 4 aqui. Para as questões de 21 a 40, qual seria a maior soma se a gente considerasse somente os números pares? No nível 2, então, a maior soma se considerarmos somente os números pares, né? Bom, vamos pegar essa fórmula aqui e trazer ela de novo aqui para a direita. Tirar isso aqui para dividir o texto como originalmente. E aí a gente vai pegar só o que é par desse texto dividido. Então, primeira coisa é que esse texto dividido ele tem que estar com o menos menos antes, para transformar isso aqui em numeral.
E aí eu vou perguntar se esse número é par ou não. Opa, é par. Só que o é par não funciona sem o menos menos antes. Bom, agora ele funciona. Então, se isso aqui for verdade, traga esse próprio resultado. Se não, traga não disponível, porque eu vou usar aquela técnica do paralim para cortar esses erros. Então aqui eu trouxe só os pares. E aí depois de trazer os pares, eu quero só os únicos. E aí o que eu faço no final? Eu somo isso? Então a gente soma só os únicos dessa primeira questão. Espera aí que eu acabei apagando isso aqui. Isso aqui ele vai entrar como números. Como números aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza. Então, primeiro resultado seria esse aqui, tá certo? O que ele perguntou mesmo? Ele perguntou qual seria a maior soma de todos, é isso? Qual a maior soma se considerar somente os meus pais? Tá bom. Então, cadê a questão número 2 aqui, né? Bom, então, essa aqui, se eu fizer os de baixo, só copiar isso para cá, eu já vou ter que o máximo é 1.200. Então, a resposta lá em cima, eu posso chegar e colocar 1.200 direto. Então, 1.200 é a resposta certa. Mas eu também posso, se quiser ser um pouco mais robusto, dizer que isso aqui tudo ele vai ser uma fórmula só. Em vez de copiar para todos, eu posso fazer o seguinte. Posso colocar aqui no início um map. Esse map é como se fosse um loop no Excel. Ele vai percorrer todas essas células aqui. Chamo isso aqui de x, substituo a célula original por x e fecho esse map. E agora eu posso usar o valor máximo em volta disso. Máximo em volta disso. Aqui, 1.200. Agora eu tenho uma fórmula única para copiar na nossa bônus número 4 lá. Beleza. Então deixa eu organizar isso aqui. Show de bola. Vamos lá. Aí, número 3, né? O bônus número 5, que é a questão nível 3. Seguindo as regras do nível 3, para as questões 41 a 60, qual seria a soma da pontuação de infração, né, da placa com 8 dígitos válidos após a verificação dos números romanos? Ele está falando o seguinte, quais são as placas que sobram 8, né? Então vamos lá. Então aqui, placas, vou pegar essa fórmula inteira, jogar aqui para o canto, para ver quantos números me sobram. Então, números são 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Na verdade, são 6 colunas, então aqui ele fala que são 6. Porém, se o primeiro for modelo novo, um deles tem que ser eliminado, né? Então, vou usar essa própria construção aqui para dizer, se o primeiro for um numeral, você tem que eliminar um deles. Então, na verdade, vão ser 6, tá certo aqui? Aqui tá certo, né? Então, aqui vão ser 6 também, porque você tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tirou um 6. Tá, beleza. Então, quais placas que tem 8? Vamos lá. Então, se só tem uma placa que tem 8, qual é a resposta mesmo? Qual é a pergunta que ele fez? Qual é a soma da pontuação de infração da placa com 8 dígitos válidos? Então, a placa que tem 8 é uma só. É essa aqui. Então, é o número 535. Vamos colocar para ver se está certo aqui. 535 é a resposta. Novamente, a gente pode colocar a resposta. Claro que pensando na hora da prova, você vai fazer isso o mais rápido possível. Mas aqui eu também posso usar um map. Também posso usar um map para percorrer todas as placas, lambda x, trocar tudo que é G140 por x. Aqui eu tenho a resposta de todas. E a partir disso eu posso, posso aqui procurar o número 8 entre elas, né? Mas acho que isso não dá, isso dá um pouco de trabalho, não precisa fazer muito. Isso aqui dá um pouco de trabalho, na verdade. A gente pode fazer o seguinte, como eu sei que é só uma, vou fazer o seguinte, eu filtro dessas respostas todas aqui,
quando esse map for igual a 8. E a gente tem o 535 como resposta. Então, seguindo aqui esse objetivo de ter fórmulas únicas, a gente consegue ter o nível 3. Nível 4. Qual é a soma dos valores presentes nas colunas F, M, W e C na planilha N4 mapa, que agora se chama mapa, né? Então, valores de F, M, W, C, bom, a gente pode fazer na mão isso aqui, né? Soma, vamos lá, F, M, W, C. 481. Beleza. Como seria isso aqui não fazendo na mão? A melhor maneira, provavelmente, seria a seguinte: escolher colunas do mapa e eu quero encontrar as letras. Eu quero encontrar as letras F, M, W e C no cabeçalho desse mapa. Não sei se isso aqui vai dar certo. Acho que sim, porque aí se eu somar. Pronto, 481, beleza. Isso aqui é uma forma mais dinâmica de fazer. E aí, por último, aqui o nível 5, para fechar os 10 mil pontos. Considerando aqui o nível bônus 3 nível 5, né? Considerando as referências de célula apresentada no nível 5, qual é a referência de célula mais frequente? A resposta deverá estar no formato de referência relativa, o exemplo 5 não deve ser considerado. Aqui é tanto bases quanto sequências, né? Então, sem considerar o exemplo. Então, vamos lá. O nível 5 é essa aqui. Eu vou fazer o seguinte. Aqui do lado, eu vou empilhar a primeira base com dividir texto, esses outros aqui divididos pela vírgula. Então aqui eu tenho um exemplo, mas o exemplo não me importa, só me importa os de baixo. Então aqui eu tenho todos os de baixo. Beleza. Então o que eu quero? Eu quero o mais frequente entre esses todos. Tem uma maneira muito boa de encontrar o mais frequente, que é você usando o agrupar. Primeira coisa, eu vou transformar isso aqui em uma coluna única. Então, hashtag aqui. Isso aqui é uma coluna única com todos. E se eu colocar um agrupar aqui do lado, selecionar isso, ele de novo, a função número de linhas sem cabeçalho, sem total e classificar do maior para o menor, ele vai me trazer aqui o mais frequente sendo C28 e o valor da frequência. Só que ele está perguntando o quê? Se é qual é o mais frequente ou qual é o valor da frequência? Qual é a referência da célula mais frequente? Beleza, então ele quer o C28. Se eu escrever C28, estará certo, provavelmente. Deveria estar certo aqui. C28. Acredito que sim. Eu acho que na resposta desse exercício aqui, que se é 36 igual a resposta é 36. Tá, agora sim, né? O arquivo que não estava correto aqui. Então, C28 funciona como resposta, mas você também pode colocar tudo de uma vez lá em cima, né? Então, eu posso colocar esse paracol aqui dentro disso e escrever arroba aqui. Por que arroba? Porque em qualquer intervalo o arroba sempre traz o primeiro elemento desse intervalo. Então o primeiro elemento desse intervalo aqui é o C28, então o arroba vai trazer isso aqui. Então eu vou copiar isso e apagar aqui, jogar lá em cima C28 aqui. Beleza. Desafio concluído, case com 10 mil pontos. Não sei quanto tempo que deu aqui, mas eu acredito que a gente esteja dentro do tempo de 1 hora. Então, pessoal, é isso. Eu vou soltando outros vídeos ao longo dos dias aí, falando de quartas de final, semifinais e a grande final. Grande abraço e até a próxima.